Que nós estamos passando por uma situação difícil, todo mundo já sabe, né? Você já deve estar cansado de saber que não tá fácil comprar PC, fazer upgrade, trocar sua sonhada placa de vídeo, melhorar um pouquinho, né? Aquele PC que você já tem em casa, de repente montar um PC novo. E aí a gente acaba se conformando com a situação e fala, realmente não vai dar pra montar um PC com placa de vídeo, né? Não tem condições, tá muito alto o preço. Então a gente vai partir para aquela solução econômica, que também não tá tão econômica, mas continua sendo mais barato do que montar um PC com placa de vídeo, na grande maioria das vezes, que é escolher uma APU ou um processador com gráficos integrados. E quando tem essa escolha, normalmente a gente parte para as alternativas da AMD, os processadores Ryzen com gráfico integrado. Então tem muita gente que acabou escolhendo, né, optando por uma APU, e os gráficos integrados vêm salvando muita gente. É uma alternativa barata, por enquanto os mineradores ainda não encontraram uma forma de minerar com as APUs, ou pelo menos minerar de uma forma rentável, afinal eles mineram com praticamente tudo. Mas eles não encontraram uma forma rentável, ou pelo menos não é economicamente viável minerar com a APU, não é aquele produto que todo mundo vai atrás só para minerar, o que é uma boa notícia para você que está pensando em montar um PC. Mas essa boa notícia pode ter um final próximo. Afinal, a própria AMD diz que não vai ser possível atender as demandas do pessoal que está procurando um processadorzinho mais de entrada. E dentro dessa gama de processadorzinho de entrada, acaba aparecendo também a APU. Sim, para quem trabalha com gráfico integrado, para quem vai optar por um Ryzen 3, um Ryzen 5, um Ryzen 7... ou talvez até para quem vai optar por uma coisa um pouco mais barata, como um Athlon com gráfico integrado, a situação pode ficar um pouco ruim para você daqui para frente. Você já deve ter notado que não tem uma alta disponibilidade de APUs no mercado, na verdade elas vêm desaparecendo gradualmente. Em alguns momentos nós chegamos a ver até algumas variantes Pro no mercado, que são aquelas APUs voltadas para o mercado corporativo. Elas apareceram para o mercado doméstico para atender essa demanda. Nós vimos o Ryzen 3 2200G Pro, 3200G Pro, até mesmo os 4650G, os 4350G Pro e até o 4750G apareceu por aí. São variantes Pro voltadas para o mercado corporativo que apareceram por aí e, na verdade, elas atendem perfeitamente, com a única diferença de ter algumas features a mais de segurança, que você não vai usar para nada. É a falta de produto que acaba gerando essa demanda, né? Então, muita gente acabou optando por essas APUs e ainda está procurando, porque chegou à conclusão de que não dá para montar com placa de vídeo. Mas a AMD, em uma reunião com acionistas, acabou deixando claro que ela está com dificuldades para conseguir atender essa demanda. Ela está focando naquilo que está sendo mais requisitado, processadores de alto desempenho. Ela não especificou exatamente qual mercado que ela está focando, mas a gente já consegue ter uma boa ideia. Eles estão focando no mercado que dá mais dinheiro. Apesar de alguns processadores de entrada não utilizarem exatamente a mesma configuração de chiplet, que é aquela combinação com os CPUs colados com cola, como a Intel gostou de falar lá atrás, e agora está fazendo igual, curiosamente, mas algumas configurações acabam não utilizando, porém outras podem compartilhar esse chiplet com processadores mais caros, o que significa que, de repente, ao invés de fazer um Ryzen 3, ela pode focar seus esforços em fazer um Ryzen 5, um Ryzen 7 ou um Ryzen 9, mas não só isso, ela pode focar em fazer um Threadripper, ou mesmo fazer um EPYC, que é voltado para data centers. Eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal, aliás, se você ainda não viu, eu realmente recomendo que você dê uma olhada no porquê das coisas estarem tão caras assim, e uma delas é justamente a alta demanda por data centers. A gente tem essa necessidade de mais largura de banda, de mais processamento também, e esse processamento fica por conta do hardware voltado para data centers. Diretamente isso quer dizer que os processadores mais baratos, que são aqueles que são talvez um dos mais requisitados no momento, até mais do que os processadores high-end, para nós consumidores finais, pode sofrer com a alta demanda dos processadores mais caros. Então, bem-vindo aí à economia globalizada, onde você que não precisa do mais caro pode ser afetado porque você não precisa do mais caro, mesmo precisando do processador mais barato. A gente já viu isso acontecer em outros mercados, a gente sabe que existe realmente uma dificuldade, né, das fabricantes de conseguir atender a demanda de chips. A exemplo disso, nós tivemos, por exemplo, a fábrica da Toyota lá no Japão paralisada por falta de chips. E não é diferente para outras fabricantes, toda aquela demanda ou toda a capacidade de produção que existia já foi atingida, está no limite. E ninguém consegue simplesmente tirar CPUs do nada.
O mesmo acontece com a AMD, que está focando a produção que ela já tem e mudando, né, estrategicamente para aqueles mercados que estão com uma maior demanda. Então, se você está pensando em montar um PCzinho, de repente com um Ryzen 3, um Ryzen 5, ou mais abaixo ainda, com um Athlon, com processador de entrada, talvez fosse bom você dar uma conferida como é que está o estoque, se ainda tem, se os preços não vão subirem. Se não vão subirem é brabo, né? Se os preços não forem subir, seria bom você dar uma conferida, porque talvez a gente tenha falta desses produtos. Na verdade, até mesmo aqui a gente já tentou fazer alguns testes e teve alguns processadores que a gente não encontrou. O Ryzen 5 3400G é um processador que está sendo descontinuado, o 2400G também está sendo descontinuado, assim como toda a linha anterior. E a AMD deve focar nos novos processadores da linha 5000 com gráficos integrados, ou da linha 6000, seja como eles vão chamar. Mas esses processadores vão ficando cada vez mais escassos no mercado. Até porque justamente as pessoas entenderam que essa é uma boa alternativa. Então, se você está pensando de repente em montar um PC para trabalhar, o que aconteceu bastante, né, as pessoas trabalhando em home office, isso pode ser mais do que suficiente. Você não precisa de uma placa de vídeo. Talvez um processador com gráfico integrado já seja suficiente para você fazer as suas tarefas do dia a dia e de repente ter um pouquinho de lazer em casa. Então, um computador que pode resolver todo o problema. Mas a má notícia basicamente é essa, né? Nós vamos ter aí uma diminuição, né, nesses processadores de entrada, e isso com certeza vai afetar estrategicamente quem tem menos dinheiro. Você que tá pensando em montar um PCzinho barato. Então, infelizmente, galera, é mais um segmento que foi afetado. Essa falta de produtos em outros segmentos a gente também já tinha, né, dado um spoiler de que poderia acontecer. Afinal, quando você está utilizando os mesmos componentes para diversos produtos, obviamente vai se focar onde dá mais dinheiro. E onde dá mais dinheiro está sendo nos data centers ou mesmo nos produtos high-end, onde a fabricante tem uma margem maior para conseguir lucrar. Exceto naqueles produtos onde você realmente não consegue, né, não existe uma alternativa para você simplesmente utilizar, né, o mesmo chip, colocar ele num produto mais caro, você acaba utilizando para finalidade para que ele foi produzido, mas você não vai ocupar a sua produção com isso. Um dos exemplos, né, do que pode ser isso é o Athlon, por exemplo. O Athlon ele é um corte muito baixo do chip e dificilmente eles conseguem utilizar em outro produto, tá? Então, como ele pode ser um produto ou defeituoso ou com alguns chips especificamente voltados para essa fabricação, talvez não tenha nenhum tipo de problema. Mas quando você tem alguma coisa com chiplet, né, que são, por exemplo, eu produzo lá um chip com 4 cores e 8 threads. Eu posso combinar os dois chiplets, literalmente colar, né, lá no PCB e fazer um outro processador, ou processadores 6 cores, 12 threads, enfim, eles vão acabar combinando isso para fazer produtos mais caros. Quando você consegue fazer essa combinação de chiplet, é muito mais lucrativo para eles simplesmente combinar, né, e fazer essa montagem, né, essa construção de um chip ou de um produto mais caro, né, de um Ryzen 9, de um Ryzen 7, que são combinações, né, que são possíveis graças a essas novas tecnologias. Então fica a dica aí se você está realmente pensando em comprar, né, um processador de entrada, se você precisa fazer um upgrade, né, isso se você realmente precisa fazer um upgrade, aproveita, já vai lá, faz esse upgrade, acompanha os preços e a disponibilidade para ver quais vão ser os produtos que vão ser afetados. E devido à oscilação, né, esteja atento caso você ainda esteja juntando para poder comprar o seu processadorzinho de entrada, tá? Então, os processadores com gráficos integrados devem ser afetados por isso, não só pela falta, né, de capacidade de produção para poder mudar a produção para esses produtos de entrada, como também pela alta demanda. Ainda que a gente mantivesse a mesma produção, a demanda é muito alta e, como eu falei, as pessoas estão cada vez mais optando por processadores com gráficos integrados, sejam eles processadores com gráficos integrados AMD ou mesmo Intel. Para quem só vai trabalhar e precisa só de algo que dê vídeo, eles também acabam optando por isso. Então, confere lá e deixa aí nos comentários se você já montou um PC desse, está pensando em montar, estava pensando em comprar, estava juntando, deixa aí nos comentários. E do futuro diga pra gente
como ficou essa disponibilidade aí.